Olá, irmãos, amigos que vão assistir o vídeo. Estamos mais uma vez nos preparando para estudar mais uma porção da Bíblia. E você que já vem acompanhando sabe que estudamos doutrinas que são importantes para o nosso conhecimento espiritual. Estamos estudando uma série de assuntos que fala da Bíblia e também do plano de Deus para com o homem. E são coisas que não podem passar desapercebidos de nós, porque Deus deixou a sua palavra, tem 66 livros, as Escrituras, e elas são úteis para nos ensinar e educar, conforme Paulo disse a Timóteo em sua primeira carta. Então nós gostaríamos que você também ficasse à vontade, você meu amigo, e seja bem-vindo ao vídeo que nós estamos fazendo e queremos estudar mais uma parte daquele assunto que iniciamos na semana passada, que foi sobre a criação. E nós geralmente repartimos um assunto em duas partes, porque às vezes não dá para detalhar tudo que nós queremos numa só pregação, além de ficar cansativa a quem vai assistir, e também não fica bem compreendido. Por isso nós dividimos o assunto em duas partes, e conforme o assunto, até 3 ou 4 partes. Se o assunto for bem longo, o tema for bem longo, então nós queremos detalhar ao máximo para que você compreenda e para que eu compreenda também. Você não esqueça que eu também aprendo cada vez que eu prego. Qualquer pregador, ele aprende, porque ele tem que estudar, ele tem que esmiuçar muitas partes da Bíblia sobre o que ele vai falar. Então, a criação, já falamos que a criação de Deus foi instantânea, Deus falou e tudo veio a existir. O Salmo 33, versículo 6 e também o versículo 9 fala que realmente Deus criou instantaneamente tudo que existe nos céus e na terra. E o próprio versículo ali no livro de Gênesis, que é o primeiro versículo, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então ali já dá a entender que Deus fez de uma só vez o universo. E o fato de ser sem forma e vazia, que é o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, então a pergunta é: quanto tempo passou para que a terra ficasse sem forma e vazia? Já falamos que a palavra no hebraico é tohu, e o significado é uma completa desordem, um verdadeiro caos. E Deus não criou a terra dessa forma e não criou os céus, pelo menos uma parte dos céus, também dessa forma. Sabemos que há vestígios de destruição não só na terra, os geólogos confirmam isso, então está de acordo com a Bíblia que algo aconteceu, que não foi o dilúvio. Esses vestígios que alguns geólogos afirmam antecede o dilúvio. O dilúvio simplesmente encheu a terra e matou aquela geração afogada. Os próprios
geólogos confirmam, né, que houve uma destruição anterior ao dilúvio e que eles não sabem, acham que caiu um meteoro e destruiu, mas acontece que os astrônomos também, por sua vez, falam, né, de uma destruição que aconteceu no espaço, né? Então há realmente, ligando essa parte científica, geologia e astronomia, né, com aquilo que a Bíblia diz, nós podemos ver que Deus realmente criou o perfeito e Ele não fez por conta dele uma destruição depois. Já vimos que Jesus Cristo disse para os seus discípulos que ele assistia à queda de Satanás sobre a terra. A Bíblia é bem clara nessa parte. Eu assistia, eu via, né? Ele estava vendo a queda do próprio inimigo sobre a terra. Então, antes de cair na terra, ele atravessou, né, uma parte do universo e houve destruição também nessa parte do universo. O terceiro céu não foi atingido porque é onde Deus está, e nós podemos ver em várias partes da Bíblia que lá há uma perfeita harmonia e Deus está sendo louvado por suas criaturas angélicas, né, pela majestade que ele tem, e lá tudo é límpido, lá é glorioso, lá tudo é resplandecente e não tem sinal nenhuma de destruição, porque é o trono de Deus. Mas o segundo e o primeiro céu, os dois céus que são o segundo, onde existe o espaço, né? E o primeiro céu, onde a gente pode também ver os pássaros, as nuvens e até mesmo os planetas. Então eu creio mesmo de todo o meu coração que houve uma destruição e podemos atribuir essa destruição à queda do inimigo. Então o que acontece? Nós sabemos que de vez em quando cai um meteoro, de vez em quando não está caindo direto esse meteoro, tem alguns que a gente não presencia, mas quem mora no interior, né, do Brasil pode dizer, né, que vê a estrela cair, ela incendeia, e não são estrelas, né, para o leigo é uma estrela, mas realmente são rochas que se despregam da onde? Despregam de outra rocha, fica perambulando e quando entra na atmosfera de algum planeta, a força da gravidade de um planeta, seja o nosso ou seja qualquer outro planeta, então ela entra em atrito, né, e aí pega fogo, e isso já vi várias vezes aqui no interior, né, e já vi, mas realmente então isso aí foi o que? Foi o resultado de uma destruição que houve, né, e há milhões e milhões e milhões de fragmentos, e tais fragmentos não são pequenininhos, são grandes e que estão perambulando pelo espaço e futuramente alguns deles, conforme podemos ver no livro de Apocalipse, vão cair sobre a própria terra. No versículo 1, aliás, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, eu vou ler uma passagem falando de Jesus Cristo, que o próprio autor disse que, né, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas
nos últimos dias, nos falou pelo próprio Filho, que é Jesus Cristo. Aí ele continua: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então Jesus, ele foi o fundador desse mundo, ou seja, ele foi a causa do mundo existir. Deus fez o mundo por meio dele, e sendo ele Deus, ele também fez o mundo, e ele fez esse mundo para dar ao homem. Sabemos que o homem recebeu a terra, mas ele entregou ao inimigo. É mais uma prova de que aqui já havia o mal. Deus fez o mundo perfeito de uma só vez, aí veio a destruição, a terra ficou sem forma e vazia, e aí Deus resolveu colocar alguma coisa, tanto da terra como também chamada a expansão, a parte do espaço, em ordem. Então Deus colocou algumas coisas em ordem, e durante essas coisas que eram colocadas em ordem, era o suficiente para ter vida aqui na terra, e também a lua e o sol serviria para o benefício do homem. Então essa colocação de ordem, tanto aqui na terra como também na expansão, demorou 6 dias. Deus resolveu contar dias de 24 horas, nota bem, de 24 horas, não de milênio, mas de 24 horas. E aí o que acontece? Deus colocou tudo isso, e no 6º dia ele fez o homem para que o homem tomasse conta da criação terrestre. Deus falou para Adão: olha, você vai cuidar dos animais, os animais vão ficar sujeitos a você, domina sobre eles, e deu depois uma ordem: do fruto da árvore, daquela árvore você não comerá, porque o dia que você comer, então você vai morrer. E nós sabemos a história, que ele comeu do fruto da árvore proibida, e aí ele morreu, perdeu aquela comunhão com Deus, foi expulso do jardim do Éden, teve que trabalhar na terra. A Eva começou a ter filhos com dores, conforme o próprio Deus já tinha dito, e também perdeu o domínio da terra. Os animais já não estavam tão sujeitos a eles como antes do pecado. E aí o que acontece? Quem tomou conta da criação foi o próprio inimigo, o Satanás. E o próprio Satanás disse isso para Jesus quando Jesus foi tentado por ele. E o próprio Satanás ofereceu o mundo, e as belezas e as atrações desse mundo, e disse: toda essa maravilha, toda essa glória do mundo te darei, se tão somente prostrado e me reconhecer como Deus. Aí Jesus não aceitou isso do próprio diabo, e ele falou: não tentarás o teu Deus. E o diabo se retirou. Não foi a última tentação, mas o importante dessa tentação é que quando o Satanás, disse para Jesus que a criação estava na mão dele, Jesus não refutou, pelo contrário, Jesus se aquietou, e mais tarde Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. Jesus reconheceu que realmente ele estava certo nesta parte. Mas Deus não fez o mundo para ficar nas mãos do próprio Satanás. Deus fez o mundo para ficar nas mãos do homem. Eu leio uma passagem no livro de Salmos, Salmo 115, versículo 16, que fala: os céus são os céus do Senhor,
mas a terra a deu aos filhos dos homens. Note bem. Então Deus fez os céus, e isso é dele, e devemos dar glória por isso. Então Deus é o Deus dos céus, é dele. Mas e a terra? A terra Deus, está falando por meio do salmista, que deu aos filhos dos homens. Nós vamos herdar a terra, isso é, aqueles que aceitarem Cristo como o seu Salvador. Para aceitar, para habitar aqui na terra eternamente, precisa aceitar a Jesus como Salvador. Jesus veio morrer em nosso lugar, desfez tudo aquilo que o próprio Adão fez para quem crê nele. Então quem crê em Jesus Cristo não vai herdar as consequências do pecado de Adão na condenação eterna. Muito pelo contrário. Quem crê em Jesus Cristo pode até sofrer aqui na terra, mas quando morrer tem a vida eterna e vai usufruir essa vida e futuramente vai habitar na terra. E o chefe humano, note bem, o chefe humano, o Adão perfeito que não caiu no pecado, que é Jesus Cristo, vai ser o líder da raça humana futuramente aqui na terra. Jesus disse para, lá no sermão onde ele pregou as beatitudes ou as bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E devemos crer nessa grande verdade. Os mansos herdarão a terra. Mansos aí significa quem crê nele, aceita ele como Salvador. O salmista no Salmo 37 disse, o Salmo 37 disse pelo menos 4 vezes que quem crê em Deus aceita a justiça divina, isso é, crê na misericórdia dele e crê já em Jesus Cristo como Salvador, porque Jesus já era pregado na ocasião, sempre foi pregado em toda a história humana. Às vezes usou-se figuras foram usadas figuras para falar de Jesus Cristo. Então nós sabemos que antigamente as pessoas criam em Jesus Cristo naquele que havia de vir, e se cria realmente como Salvador, então eram salvos. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, Jacó, foi assim com os demais profetas, o Davi, Salomão e muitos outros. Nós sabemos que pela fé creram em Deus e foram salvos. Então Provérbios capítulo 2, versículo 21 também fala que nós vamos possuir a terra. Salmos 37 diz pelo menos 4 vezes que nós vamos herdar a terra. Vamos. Quem? Aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque em Jesus Cristo somos uma nova criação. Aquela velha criação que o próprio Adão estragou, ela não tem validade nenhuma, ela vai para a destruição. Ela vai ser destruída. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai tomar o reino desse mundo que está nas mãos do próprio inimigo, porque Ele tomou de Adão, e Deus não criou todas as coisas para ficar na mão do próprio inimigo. Lembra que o próprio inimigo foi criado perfeito. Na lição anterior, falando do mesmo assunto, no vídeo anterior, que fala da criação também, nós lemos lá no livro de Ezequiel, note bem, livro de Ezequiel,
que Deus fala que o próprio Lúcifer era perfeito desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade nele. Então Deus não fez um monstro, Deus não fez um demônio, Deus fez tudo perfeito. Como na terra também nós vemos na parte da lição anterior, diz que, no livro de Isaías capítulo 45, versículo 18, que Deus não criou a terra de forma caótica, mas sim criou para que ela fosse habitada. Então a criação feita por Deus foi perfeita. Não houve nada de errado. Eu não posso imaginar um Deus perfeito fazendo algo errado. Vimos também na lição anterior, ou no vídeo anterior, que o próprio homem foi feito perfeito. Lemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz que Deus criou o homem reto, mas ele se enveredou por outros caminhos. Então Deus, tem várias passagens na Bíblia que mostram que Deus realmente criou tudo perfeito. Eu não posso imaginar algumas pessoas, até pastores, e alguns até da nossa linhagem, que podem imaginar que Deus criou a terra bagunçada. Nós não podemos imaginar isso, Quando Deus criou a terra, Ele criou perfeita. Ele criou depois os animais eram perfeitos. Dá a entender que eles falavam. A própria serpente conversou com a Eva, e a Eva não ficou surpreendida com isso. Conversou assim normalmente com a serpente. Então podemos ver que algo aconteceu, principalmente no caso de Adão e Eva, que bloqueou, colocou a criação numa prisão, numa situação. Os animais ficaram bloqueados, apesar de terem inteligência. Sabemos que os animais são inteligentes, e muitos desses animais se submetem ao homem, como o cachorro, a foca, e muitos outros animais. Nós temos conhecimento disso, mas não como na criação original, porque eles também ficaram rebeldes. No primeiro vídeo, vimos lá no capítulo 8 de Romanos, que a criação inteira geme, está gemendo, está sofrendo, a criação inteira. Está a criação ansiosa esperando a redenção dela, e essa redenção depende da volta de Jesus Cristo e da ressurreição dos nossos corpos. E aí toda a criação de animais e também de plantas vão sentir o alívio, vai ser também redimida, mas isso depende da volta de Cristo e da nossa ressurreição. Veja como a criação depende da volta de Jesus, que quando Ele voltar, Ele vai pegar essa criação e vai torná-la uma excelente criação. E nós vamos ver como é que Deus fez o mundo originalmente perfeito, porque aí nós vamos usufruir aquilo que de original Deus fez, e que passou todo esse tempo bagunçado. E não se assuste, vai ficar pior. Hoje está pior do que 10 anos atrás. Daqui a 10 anos vai estar pior.
Daqui 50 anos vai ficar pior ainda. E nós sabemos que tudo isso, irmãos e amigos, nós podemos, saber que Deus vai realmente refazer tudo isso. E Jesus vai entregar esse reino, conforme capítulo 15 de 1 Coríntios, e versículo 25 em diante, você pode ler lá que Jesus vai entregar tudo isso aqui nas mãos do Pai, e vai reinar na terra eternamente. Que Deus possa nos abençoar. Na próxima semana esperamos você e que você esteja conosco. Vou fazer uma pequena oração e assim nos despedir. Senhor Deus e Pai, agradecemos porque Tu és bom e reconhecemos que tudo que sai de Tuas mãos é perfeito e que nada sai errado. Te agradecemos pela criação feita. Em nome de Jesus. Amém.